E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pode estar assentado. Uma passagem bem conhecida. Nós sabemos, temos conhecimento bíblico, que Jesus estava com uma grande multidão. Jesus, ele não, por mais que ele queria se afastar com os seus discípulos, com os seus 12, os apóstolos, para ter momentos de descanso, de reflexão das suas cruzadas missionárias, evangelísticas, era muito difícil, porque a popularidade de Jesus havia aumentado muito. E nessa feita aqui, nesse evento, Jesus, ao saber que o seu primo João Batista havia morrido na prisão, decapitado por Herodes Antipas, quando ele soube disso, ele atravessou o mar da Galileia e foi para um lugar deserto para ficar a sós com os seus discípulos um pouco, ter um momento de reflexão, fazer um retiro espiritual. Só que quando as pessoas souberam que Jesus havia partido com destino a outra margem, eles também tomaram barcos e foram pelo outro lado atrás de Jesus, porque a necessidade era muito grande. Eles sabiam que Jesus tinha uma palavra diferente dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, dentro da sinagoga no sábado. A palavra de Jesus era uma palavra viva, uma palavra que mexia com a alma humana, uma palavra eloquente, uma palavra que prendia a atenção das pessoas e trazia uma autoridade, como se fosse para eles o próprio Deus falando, ainda que a maior parte, o maior percentual não sabia que Jesus era ainda o Filho de Deus. Haveria uma grande consciência após a crucificação. E eles foram atrás de Jesus. Eles queriam ser curados dos seus problemas, das suas enfermidades, do mal físico. Eles queriam a solução para os seus problemas cotidianos. O povo era pobre, desprezado. Os maiorais, os doutores da lei, pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. Eles não cuidavam das pessoas. Havia um costume, uma tradição, que todo aquele que tivesse bens materiais, que fosse bem sucedido, esse era que tinha o favor de Deus. Mas todo aquele que era desprezado, todo aquele que era pobre, esse precisava de uma maior comunhão com Deus. Jesus, por muitas das vezes, falou que a vida de um homem não consiste no bem que ele possui. Mas, nessa feita aqui, em que Jesus, ele viu que a multidão se achegava, viu que a multidão tinha uma grande necessidade, literalmente, uma necessidade de pão, porque ele estava com ele 3 dias, ouvindo a sua mensagem. Jesus estava curando enfermo, como sempre. O poder de Deus estava com ele para fazer milagres e maravilha. Jesus agora, ele faz uma prova com os seus discípulos. E alguém chega ali e diz: olha, despede essa multidão, porque eles já estão 3 dias conosco. E nós não temos nada para dar para eles. Despede para que eles vão pelo caminho, vão pelas aldeias e comprem alguma coisa de comer. E Jesus falou: não, dá vocês mesmos de comer para ele. E o Filipe falou: olha, não nos bastaria 200 denários para que cada um deles comesse o seu bocado, a sua parte. Mas alguém informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Afinal de contas, eram 5.000 homens, afora as mulheres e crianças que não tinham sido contado.
E Jesus falou, traz aqui isso para mim. E eles trouxeram. E Jesus tomou aquele pequeno lanche daquele menino, ergueu os olhos ao céu e fez uma oração simples, agradecendo a Deus. Repartiu, como nós sabemos, de maneira individual a cada um dos seus 12 e mandou que eles distribuíssem, fizessem a multidão ficar ordenada em grupos de 150. E por incrível que pareça, que quanto mais eles distribuíam, mais aparecia. Aleluia. Ao ponto de, quando todos já estarem fartos, ainda sobrou 12 cestos de pães daquele grande milagre que os discípulos ficaram maravilhados. Aleluia. Mas depois que tudo isso aconteceu, Jesus resolve despedir ao fim da tarde a multidão. E fala para os discípulos para que eles fossem para o outro lado, enquanto ele fazia isso, despedia a multidão. E quando cai a noite, ele resolve subir ao monte que ele tinha, para orar, para ter uma comunhão com o Pai, porque ele sentia a necessidade de viver frequentemente na presença de Deus, em comunhão com Deus, porque a guerra era muito grande, os ataques do diabo eram muito grandes, a contrariedade humana era muito grande sobre a vida de Jesus e dos discípulos. E Jesus precisava interceder por si, ter uma comunhão, uma harmonia com a Trindade, de qual ele fazia parte, pois ele era a pessoa do Filho, e interceder pelos seus discípulos também, que estavam aprendendo a servir a Deus, a conhecer a Deus melhor através dele. Presta atenção. E diz a palavra de Deus que quando cai a noite, ainda ele estava lá, só, em horas de oração. E o barco já estava no meio do mar, navegado já a muitos estádios, sendo açoitado pelo vento, pelas ondas, porque o vento era contrário. E eu já quero abrir um parênteses aqui para nós aqui, meus irmãos. Porque nós somos servos do Senhor. Trazemos conosco uma experiência, é claro, de que Deus faz milagre, de que Deus faz maravilha, de que Deus faz o impossível, que o Senhor alegra minha alma de tal maneira que eu tenho uma experiência real, que realmente Ele resolve os problemas, que Ele ouve a minha oração, que Ele vem de encontro, de socorro a mim quando eu preciso, ainda que às vezes é um período para que Ele venha, mas sempre depois de uma multiplicação, de que Jesus faz algo, sempre se levanta uma tempestade, sempre se levanta uma tormenta na nossa vida, porque a nossa vida não é só uma vida de mar de rosa, só porque a gente serve a Deus, só porque a gente tem Jesus, não quer dizer que agora nós vamos viver numa bonança, que todo dia vai ter comida na nossa mesa, que todo dia vai ter dinheiro no nosso bolso, que sempre o nosso corpo vai ser saudável, porque nós estamos aqui e não somos melhor do que ninguém. O que faz a diferença é que nós temos Cristo na nossa vida e temos uma esperança, temos a alegria do Espírito Santo e a certeza de que amanhã eu serei vitorioso. Não é uma ideia vaga e remota se Deus vai fazer ou não, mas a minha fé e a minha experiência com Deus diz que o meu Deus que me chamou, que já fez milagre na minha vida, é aquele que vai operar lá no futuro. Aleluia. E que vai resolver isso que eu estou passando, porque eu estou entregue a Ele, eu estou na dependência dEle, Ele cuida de mim. Amém. Mas nós temos um inimigo que nos odeia, que nos quer ver mortos, parar na caminhada, que nos quer ver no mundo novamente, retroceder, pegar aquelas armas antigas que nós usávamos para vencer, e muitos de nós às vezes usava de engano, usava de maldade, sim, usava de jogo sujo, para poder vencer na vida e adquirir alguma coisa. Mas como agora nós fazemos parte do exército da luz,
e as armas que a gente usa agora é as armas da luz, o diabo intensificou os seus ataques contra nós, porque agora nós rejeitamos as armas dele, porque era ele que dava essas armas para nós. E agora quem peleja por nós é Deus, quem ensina a nós é Deus. Deus ensina a nós o caminho do sucesso, da vitória, da alegria, mas Jesus também ensina para nós o caminho do sacrifício, o caminho do tormento às vezes, o caminho às vezes da decepção, o caminho às vezes da perseguição, da calúnia. Por quê? Para nós termos uma oportunidade na nossa vida de participar dos sofrimentos de Jesus. Aleluia! E quando nós participamos do sofrimento de Jesus, o mais engraçado de tudo é que a gente até se entristece, mas a gente ganha algo do céu dentro de nós, uma alegria, uma fortaleza, e que quando nós estávamos sofrendo sem Jesus, a gente não ganhava, só aumentava o desespero, o pessimismo, a frustração. Mas com Cristo não. Nós estamos sofrendo, mas Deus está nos visitando de uma forma especial, consolando o meu coração. A presença do Espírito é real. Deus está ali a me pegar no colo o dia todo e me dizer: vai, continua, eu sou contigo, não para. Alegrando o meu coração e me dando força para caminhar. Aleluia. Para pescadores acostumados com tempestades, acostumados com o mar, com barco, com remo, não deveria ser para eles estranho se levantar uma tempestade no mar da Galileia, aquele grande e imenso lago de água doce que está lá até hoje. Era normal. Mas quando aquela noite, talvez fria, aquela tormenta acomete aquele pequeno barco com 12 homens, eles se desesperam. Eles estavam remando muito tempo. Eles saíram no começo da tarde e já era quase a quarta vigília da noite. A quarta vigília depois das 3 da manhã, porque as vigílias se dividiam em 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 4. E Jesus foi ter com eles a quarta vigília da noite. Eles não aguentavam mais de cansado. Veio o cansaço, veio a fadiga, as veias do braço já estavam estourando de tanto fazer força. E o vento era contrário. Porque o vento às vezes não é a favor de nós, da igreja. O vento é contrário. O inferno é contrário a nós. O inimigo, a pressão, os sistemas criados por ele são contrários à nossa vida. Mas Deus é a nosso favor. Amém. Tanto é a nosso favor que as portas do inferno não vão prevalecer, disse Jesus. Amém. Não vão prevalecer. O pecado não vai prevalecer. Por quê? Porque superabundou a graça, onde superabundou o pecado. O mal não vai não vai prevalecer, porque o bem maior dado por Deus, Jesus, se entregou para que houvesse o bem, para que houvesse a luz, para que as trevas fossem dissipadas. Naquela noite, talvez o contexto não fala, mas nós podemos imaginar a alegria de Pedro, de João, de André, de Filipe, de Natanael, de Judas Iscariotes, de todos os apóstolos, dizendo: mas como é que ele fez aquilo? Quanto mais pão eu dava, mais aparecia. Aleluia. Quanto mais peixe eu distribuía, mais vinha no cesto. Não sumia, era muita gente. Talvez alguns deles com lágrimas nos olhos. Eu não vejo a hora de chegar em casa contar isso para minha esposa, para os meus amigos. Isso é incrível. Nós fomos usados para um grande milagre. Quantas vezes nós aqui, quando Deus resolve fazer uma grande multiplicação,
A nossa euforia vai lá em cima, a nossa alegria, a vontade de contar para as pessoas fica iminente. Todo mundo vê que Deus está nos abençoando. Como diz a Bíblia, a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo. E as nações dizem: grandes coisas fez o Senhor por esse, e por isso eles estão alegres. Aleluia. Estão felizes. Mas por mais que a gente tenha experiência nesse mar, nessa navegação cristã nossa, de saber que Deus faz milagre e de saber que a gente passa por problema, da mesma forma como esses discípulos aqui, vem o medo, vem a dúvida, vem o cansaço também, vem o desejo também de parar de remar, de desistir. Deixa que o vento nos leve para a praia de novo. Vamos retornar, é mais fácil, amanhã a gente continua. Vem o desânimo, a frustração em todos nós que estamos aqui. Até nós que pregamos a palavra, que somos ministros do Evangelho, somos acometidos desses males. Pressão psicológica, setas malignas, e dizer para nós que a gente não vai conseguir. Que nós iniciamos uma boa navegação. E durante esse percurso até aqui, Deus foi conosco, porque nós conseguimos chegar até aqui. Mas agora não vai mais. Nós não estamos progredindo e desenvolvendo mais nada. E a mensagem inimiga é: Deus te abandonou, Deus te deixou, Deus não quer mais nada contigo, só vai só até aqui. Talvez os discípulos pensavam isso. Acabou para nós vamos afundar. Essa tempestade a gente não vai passar. Mas enquanto eles estavam passando naquela aflição, aquele problema, lá de cima do monte tinha alguém orando por eles e visualizando tudo quanto eles estavam passando. Enquanto você atravessa qualquer tempestade, nunca se esqueça que sempre tem dois olhos olhando para ti, intercedendo por ti, te colocando diante do Pai, dizendo para Deus: eles venceram o mundo, eles abandonaram tudo por mim, por ti. Eles são a tua herança, eles são a tua igreja, eles são o teu louvor, a tua adoração. São os teus filhos que padecem. Eles padecem lutas na carne como eu padeci a minha semelhança. Porque naquele momento em que eles pensavam que as coisas não iriam mais dar certo, e aquela navegação ia acabar mal, eles iam sucumbir diante daquela tempestade. Chega Jesus andando por sobre o mar. Chega o Salvador, glória a Deus, o nosso Salvador, andando por sobre o mar. E eles se assustam, como nós sabemos. E eles dizem: é um fantasma, e começam a gritar. Não é real. Mas Jesus tem que levantar a sua voz e dizer: sou eu. aleluia. E às vezes para mim e para você é difícil acreditar que Deus está no meio de uma tempestade, que Deus está no meio dessa natureza de problema que eu estou passando, que Deus é comigo nessa situação. Não, Deus foi embora, eu estou sozinho. Como é que Deus está permitindo tudo isso? Como que eu posso estar passando por isso e Deus está aqui? Mas não te esquece que a semelhança de Jesus andando por cima das águas, no meio da tempestade, na escuridão da noite, no meio das ondas empoladas, Jó também recebeu o brado da voz de Deus dentro do redemoinho. Não foi no meio da bonança que Deus falou, mas no meio do redemoinho. Deus não respondeu nada para Jó. Deus perguntou para ele: cinge os teus lombos como homem.
Eu vou te perguntar e tu também vai me responder. Deus respondeu a ele com pergunta. Olha para a natureza, para todos os animais, para o mar, para os peixes, para toda a ordem natural. Quando tu não existia ainda, eu fiz tudo isso aqui. E tudo funciona perfeitamente nos seus sistemas. Tu pode me responder também? Tem coisa que a gente não entende, Deus não tem nem condições de dizer para nós por que Ele está fazendo isso, porque a nossa mente não alcança. Mas pode ter certeza que no meio dessa tempestade Ele está. E se Ele está, pode ter certeza que coisa boa vai sair daí. Glória a Deus. Porque plano bom Ele tem aí. Porque projeto Ele tem nisso daí. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença nessas horas. E para conhecer a Deus na hora da tempestade. Porque na hora da bonança qualquer um conhece a Deus. Qualquer um diz que tem Deus. Porque é fácil dizer que eu tenho Deus quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho saúde, quando eu tenho amigos, quando eu tenho bonança. Qualquer um, até quem não conhece Deus, diz que Deus está com ele, porque ele está sendo próspero. É Deus. Verdade. Mas se conhece Deus na hora da escassez, Aleluia. na hora da prova, na hora que está faltando as coisas. Por quê? Porque é nessa hora que Ele se revela no impossível. Aleluia. Quando não existe possibilidade. Quando a medicina desengana, a ciência diz que não. Quando a minha mesa vazia diz que é impossível haver ali o alimento. Quando as portas de emprego se fecham, aí eu tenho experiência com Deus. Porque aí eu vou gemer, eu vou chorar, eu vou orar, eu vou clamar. E aí Deus vai se mostrar, vai ser presente, porque aí Ele vai agir. Aleluia. Aleluia. E eu vou saber que é Deus, porque não foi o homem. E mesmo que for o homem que Deus use, nós vamos conseguir identificar que é Deus que usa como instrumento para abençoar o seu povo. Aleluia. Senhor, se és tu realmente, já estava duvidando. Não duvidou só quando afundou, já estava duvidando lá no barco. E às vezes nós duvidamos já no barco, na igreja. Nós já estamos duvidando. Mas será que é Jesus mesmo que está nessa tempestade? É Ele que disse mesmo, sou eu. Porque nós sempre ouvimos daqui, desse púlpito, dos outros púlpitos, de todas as igrejas, que Deus está na tua vida, que Deus vai te abençoar. E é verdade. Se a gente crê e tomar essa palavra para nós e agir conforme os mandatos de Deus, a vontade de Deus, Ele é conosco, Ele vai agir mesmo. Amém. Mas tem hora que a gente duvida, tem hora que a gente não crê, porque parece que Deus está tão distante, está tão longe, quando Ele está tão perto e tão palpável de nós. É a nossa fé que não alcança isso. E Pedro, Senhor, se és tu, veja que ele foi corajoso no começo, manda eu ir ter contigo, não foi covarde. Poxa, andar sobre o mar, uma noite escura no meio do mar, ondas empoladas, vento assobiando. Eu não sei se eu teria essa coragem, mas Jesus disse, vem. Para mim, para você, Jesus já disse, vem há muito tempo. Já enfrentamos muita tempestade juntos com Jesus. Só que quando a nossa fé era maior, a gente não reparava muito na fúria do vento e nem nas ondas empolavam, porque a gente peitava, a gente encarava, a gente chamava para a gente e a gente ia navegando, ia indo. E a semelhança de Pedro, Pedro colocou o pé fora do barco e encontrou um firmamento que nem aqui. Depois ele coloca o segundo pé e vai embora e traça um rumo. E ele vai por cima do mar. Isso é uma coisa incrível, é um milagre muito grande. Mas diz a Bíblia que reparando, tira os olhos de Jesus. Quando a Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
repara na fúria do vento que sopra e as ondas empoladas. Ele teme, e na hora que ele teme, e ele duvida que ele consegue terminar o percurso até chegar a Jesus, ele começa a submergir. E às vezes a gente começa a submergir por causa disso. Porque a gente começa bem. E a gente entende, não, Deus está comigo nessa tempestade. E Deus está dizendo para mim, vem. E o vem de Deus é continua, permanece. Acredita. Não presta atenção na fúria do vento no mar. Isso é só barulho. Aprende a ser guerreiro. Encara, não foge. Para a gente ter mais intimidade e chegar mais perto dele é só assim. Não dá para recuar. Porque se a gente se mostra fraco no dia da angústia, como diz a Bíblia, a nossa força é pequena. Porque mesmo que o inimigo se levante contra ti, como corrente de águas, o Senhor alvorará contra ele a bandeira do seu espírito. Palavra bíblica. É promessa para nós. Já falei, somos mais do que vencedores. Mas como que tem hora que eu me sinto tão perdedor, pastor? Irmão Simar. Como é que na hora eu me sinto tão fraco? É porque eu não encaro. É porque eu não passo por cima do meu medo. É porque eu não acredito mais. É porque eu não invisto mais. Quando Deus chama Elias, Deus não chamou primeiramente um grande profeta que fazia milagres e maravilhas, não. Primeiro ele era Elias, o tesbita, uma pequena comunidade dos lados de Gileade. Quem eram os pais de Elias? Não sei, a Bíblia não fala. O que ele tinha feito antes? Não sei, a Bíblia não fala. Quantos milagres ele realizou antes de ser chamado? Não sei, a Bíblia não fala. O que eu quero dizer com isso? Se Elias, na cultura judaica, não tem uma genealogia impressa, não está mostrando, não fala quem são os pais dele, então ele não foi uma pessoa proeminente. Ele foi uma pessoa comum que nem eu e você. Só que um homem apaixonado por Deus e disposto a encarar, a peitar os problemas da sua época e fazer a diferença. E Deus se valeu dele. E é isso que Deus quer fazer com nós. Porque se a gente se limitar à nossa condição e deixar só que Deus faça tudo e a gente não faça nada, nós vamos progredir tão pouco, meus queridos. Agora, se pela fé nós tomarmos a palavra e fazer dela como uma espada, como diz a Bíblia, e seguirmos em frente diante das dificuldades, a gente resolver lutar como um servo que foi enviado por Jesus, aleluia, não tem nada que pode ficar na nossa frente. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente estiver dentro de uma justiça de Deus, nós vamos vencer. Amém. Glória a Deus. Mas será que dá para mim ainda? Eu tô afundando mesmo. Eu estou sucumbindo também, irmão Simar. Eu também estou afundando. Eu estava indo. Eu estava andando por cima da água. Eu estava andando por cima dos problemas, das dificuldades. Eu estava passando por cima de tudo. Porque eu sei que meu Deus é maior. Mas o que me aconteceu agora me atordoou. E eu estou regredindo. Eu estou afundando. Calma. Calma, porque se não for as misericórdias do Senhor, que se manifestam todos os dias na nossa vida, meu Deus, nós já seríamos consumidos. Não pelos nossos erros, mas pela sua bondade. Quando a Bíblia fala, se não for as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, pela falta de fé. E aí Jesus, quando vê só a mão de Pedro aparecendo, quem sabe, e a cabeça na superfície da água, ele agarra na mão de Pedro. Aleluia. Como está agarrando na tua mão nessa noite. Aleluia. Como está te segurando firme aqui nessa palavra. E dizendo para ti que tu não vai afundar. Não.
Ele pega na tua mão e olha bem dentro dos teus olhos. É, Jesus. E diz: homem de pequena fé, por que é que tu estás duvidando? Por que é que tu estás temendo? E se for na nossa contínua insistência de dizer que não vai dar, nós vamos afundar mesmo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Amém. Que nos toma pela nossa mão direita, como diz a Bíblia. E diz para nós: não temas, porque eu sou contigo. Amém. E nos levanta para nos colocar de novo na nossa posição de adorador. E nos dá uma nova chance, como sempre dá. E nos colocar dentro do barco de novo para que haja bonança. Por intervenção dele. E dizer: continua navegando. Continua remando. Porque ainda não acabou a tua história. Porque ainda não acabou o projeto que eu tenho contigo. Porque ainda não é agora que tu vai naufragar, que tu vai fracassar. Eu sei que tu és fraco. Eu sei que tens pouca força. Mas como a palavra diz: contudo não negasse a minha palavra. Não. Porque você sabe que Deus é verdadeiro. E a palavra é verdadeira. E você espera nele. E você tem que esperar nele, porque se a gente for esperar em nós, nas nossas forças, a gente realmente é falho, é frágil, como um vaso de barro, como Elias, sujeito às mesmas paixões, disse Tiago. Um vaso que se quebra. Os intempéries da vida cotidiana, o dia a dia, os embates, as lutas do trabalho, as lutas do casamento, as lutas na educação dos filhos, as lutas nas finanças. Nós não estamos ainda num mundo que recebeu a redenção total. A redenção recebeu a nossa alma, mas o nosso corpo ainda não é redimido. Ele vai passar por uma transformação na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja. Aleluia. E enquanto estivermos aqui, nós vamos sofrer os intempéries daqui. Vamos ficar doentes, não dá para se livrar disso. Vamos sofrer, vamos chorar, vamos gemer, vamos se frustrar. Mas a nossa esperança é que um dia lá no céu, e nós devemos almejar e ter saudade do céu. Glória a Deus. Porque a gente também não pode só pregar como se a gente estivesse se preparando para ficar aqui. Porque nós não vamos ficar aqui. Aqui é para a gente fazer a diferença e profetizar que um dia nós não vamos estar mais aqui. Se você recebe cura hoje, se você profetiza hoje, se você prega hoje, se você tem um dom espiritual que se manifesta e é de Deus, não é nosso, isso tudo é profetizando que um dia no céu não vai ter mais nada disso, vai cessar. Porque tudo vai ser transferido para Deus de novo, para Jesus. É Ele que vai pregar, é Ele que vai profetizar, é Ele que vai ensinar. Nós só vamos louvar e adorar. Então, enquanto a gente estiver aqui, nós temos que enfrentar. Não dá para correr, né, pastor? Nós não podemos correr, é uma realidade. Claro que a gente vai ser mais do que vencedor, vitorioso. A gente tem experiência disso. Que Deus faz milagre, faz. Que Deus dá vitória, dá. Que Deus resolve o problema, resolve. Mas antes de resolver e dar uma luta, uma guerra, em que a gente não pode se mostrar fraco de jeito nenhum. Não pode. Porque senão a gente desenvolve pouco a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Ele. E às vezes, muitos de vocês que estão aqui, Deus tem um plano tremendo. Deus tem algo poderoso para fazer. Por quê? Porque encontrou qualidades em você que não tem em mim, mas tem em você. A igreja é um corpo, somos todos membros, e todos os membros trabalham conjuntamente numa harmonia para bem de todo o corpo. E o Senhor, quando olha para ti, não olha como eu olho e estou vendo a aparência aqui. Ele olha dentro da tua alma.
E Ele sabe das tuas qualidades. Qualidades louváveis que Ele pode usar na sua obra. Aleluia. E o diabo se levanta para te suprimir, para te entristecer, para te colocar num casulo, porque sabe que tu és um gerador de vida, de alma, através do dom que tu tem. Nessa noite eu quero te convidar a continuar remando nessa navegação. Aleluia. A continuar insistindo, a continuar acreditando, a continuar louvando, a continuar contribuindo, a continuar exaltando, glorificando, adorando, insistindo, lutando com Deus. Porque é grande o que Deus tem para fazer na tua vida. Amém. É muito grande o que Deus tem para ti. É muito grande. Glória a Deus. Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. No começo todo mundo vai. No começo todo mundo é um gigante na fé. No começo todo mundo acredita que pode chegar mais perto de Jesus. E para chegar mais perto de Jesus é sempre através dos problemas, querido. Que a gente cresce, que a gente amadurece. Simão Cirineu, o que ele tinha feito para, no entendimento dele, carregar a cruz de um criminoso? Ele não sabia de nada, estava vindo do campo. Será que era uma discriminação por causa da cor dele? O Cirineu, ele era um homem de cor. Mas os soldados disseram para ele: leva a cruz desse criminoso, porque Jesus não aguentava mais. Suando, todo cortado de chicote, uma coroa de espinho, a noite toda sem comer, sem dormir, sem beber água, perdendo sangue, e levando um pedaço, a antena da cruz, apenas, chamada de patíbulo, que pesava cerca de 49 quilos. Não tinha como aguentar. As ruas poeirentas de Jerusalém cobriram os cortes de Jesus. O estado era um estado de horror como ele estava. E Simão Cirineu teve que tomar aquela antena de cruz, pegar do ombro de Jesus e colocar no ombro dele. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que Deus faz na nossa vida, que é a única maneira de chegar perto de Jesus é a cruz. Não existe outro jeito, outra maneira de nós adquirirmos uma comunhão, uma amizade maior com Ele, do que levando também a cruz junto com Ele, tendo os sofrimentos dele na nossa carne. Ainda que às vezes a gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldade, mas é a única maneira de a gente falar com Ele com intensidade do coração, de a gente falar com a sinceridade e Ele sentir que é sinceridade, é sofrendo. Senhor, me ajuda, me socorre, Tu estás vendo, Senhor, como eu estou. É aí que a gente recebe o consolo, a ajuda, a mão amiga, o milagre, a vitória é aí. É aí que a gente tem Deus. É aí que a gente diz que Deus está conosco. Porque senão, querido, qualquer empresário bem-sucedido que passar de carro do ano diante de ti, vai dizer para ti: tu tens Deus? Olha aqui, ó, eu tenho Deus. Eu tenho um carrão importado, a minha conta é farta, tenho várias casas, me visto só com terno importado, italiano, alemão, minha gravata é de seda, não custa menos que R$200 cada uma. Como que tu tem Deus? Se o meu sapato é de couro italiano, aí você vai dizer para ele que ele pode ter essa alegria que ele tem, passageira e momentânea, de bens materiais, que traça e ferrugem, corrói, ladrão mina. Mas você tem aquilo que Deus já falou para mim quando eu questionei essas coisas. Quando Jó já questionou, quando Jeremias questionou, quando Asaf, o salmista, questionou, quando Abacuque questionou, por que o ímpio prospera mais? Aí Deus vai dizer para vocês: mas eles não têm o que você tem. Aleluia. Por mais que você não vê,
eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a alegria da salvação, eles não têm o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eles não têm a presença de Deus, eles não têm a absolvição de Deus pela morte de Jesus, porque todo mundo que não aceitou a Cristo ainda é culpado da morte de Jesus, porque Jesus morreu pelos pecados da humanidade, e portanto a humanidade é culpada da morte de Jesus. Aqueles que não aceitam, mas aqueles que aceitaram, que entenderam, não existe mais ira, não existe mais condenação. Pelo contrário, existe um amor muito grande, o amor de Deus. Nós conseguimos conquistar o amor perfeito de Deus por nós. E se esse Deus cheio de amor não negou, como diz Paulo, nem mesmo seu Filho amado, como é que com Ele não nos dará todas as coisas que servem para o nosso bem e para a nossa vida espiritual, material aqui? Como disse Paulo, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem nudez, nem espada, que significa guerra, poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Esse amor aqui que está derramado aqui nas nossas vidas nessa noite. Aleluia. Esse culto aqui que está sendo focalizado por Deus. Aleluia. Você que é uma pessoa amada, querida por Deus, simplesmente por estar aqui ouvindo a palavra, adorando a Ele. Glória a Deus. Deixa que Ele cuida de ti. Deixa que Ele cuida dos teus. Deixa que Ele cuida das tuas finanças. Mas luta como bom guerreiro de Cristo. Combate o bom combate. Entra na guerra, não desiste. Porque Ele te dará a vitória. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou parando por aqui, mas quero, com a permissão do pastor, pedir à igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar, nós vamos interceder e selar essa reunião com uma oração fervorosa. Fervorosa nesse lugar. Pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os teus problemas, dificuldade. A banda vai louvar o nome do Senhor e nós estaremos intercedendo aqui. Não sei como é que você chegou aqui. Eu sei que tu és um servo de Deus. Se tu és um servo de Deus, Deus tem promessa contigo. Aleluia. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você precisa. Você que a palavra falou contigo. Glória a Deus. Você que a palavra falou forte contigo. Tem que receber aqui a imposição de mãos, a oração com imposição de mãos, a unção com óleo sobre a tua vida. Para que você saia daqui certo e convicto que Jesus está na tua vida e você está no caminho certo. E que grandes coisas tem o Senhor para a tua vida nessa noite, nesse lugar, nessa igreja. Porque o Senhor, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo voltar. Há de aperfeiçoar, porque Ele é bom o suficiente para entender as minhas fraquezas, as minhas dificuldades aqui, me compreender e me renovar a cada dia com o seu Espírito, me renovar com a sua graça, o seu óleo dentro de mim, para que eu seja um instrumento nas suas mãos. Eu sei que estás comigo. Eu sei que Louvado estás seja o teu nome, Jesus. Eu sei Glória ao nome do que Senhor. não me deixarás. Meu Deus, dá essa comunhão. Sei que vens agora Entende, em meu coração.
Deus viu o mal que te assola, que te aflige aqui. Terra sobre o poder dele. E você nessa noite, Eu sei que vens agora feliz, convicto. meu coração. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho agora. Eu sei que vens agora gravar em meu coração. Tu és Deus, minha salvação. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Se você deseja alguma oração ainda, não fique constrangido, amém? Venha à frente. Os pastores vão estar orando, nós vamos estar orando por você. Amém? Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor. O melhor, querido, que você pensa, que você imagina para a tua vida, está na mão de Deus. Amém? E Deus não tem as mãos encolhidas que não possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados que não possam ouvir. Ai, que lindo! Mas a nossa vida tem que estar ligada com a dele. Amém, querido? Em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos para o céu. Pai, nós te louvamos pelos milagres. Nós te louvamos pelas curas. Nós te louvamos pela libertação. Nós te louvamos pela tua verdade, pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O pregador, meu Pai, com teu sangue, cobre a sua família, sua esposa, seus filhos. Deus, em nome de Jesus, ministra, Pai, na vida deles os teus cuidados, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela tua igreja, pela tua noiva. Deus, nós repreendemos o mal em nome de Jesus Cristo. Tira toda dúvida do coração e manifesta a tua glória, manifesta a fé, manifesta a certeza da salvação, a certeza da vitória em cada coração. Deus, em nome de Jesus, ministra, Pai, a tua verdade em vida aqui representada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, a fé, a certeza